Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael de Moura, eu sou gerente de aplicação e suporte técnico no mercado. Hoje eu vou trazer algumas estratégias aí para o aumento da qualidade do ar interno, levando em consideração a eficiência energética. Essa apresentação ela é composta por, são fragmentos de alguns treinamentos que a gente fornece, a Mercato fornece, de maneira gratuita na nossa plataforma. Até na apresentação do Basile ele falou sobre a questão de educar o mercado, então a Mercato tem isso também bem latente no cerne dela, que é auxiliar os profissionais que estão iniciando ou profissionais que estão, às vezes, alterando de mercado e entrando na automação. Então, depois eu tenho aqui o QR Code, quem quiser escanear aqui vai direto para a nossa plataforma. A gente tem treinamentos de várias linhas lá e treinamento também de algumas tecnologias. Então, muitos treinamentos lá não nem inserem produtos no mercado, falam só sobre tecnologia, água gelada, sistemas de VAV, então bem interessante. Quem quiser entrar em contato depois comigo também tem meu contato ali para falar sobre os treinamentos, podem ficar à vontade. Então aqui é uma linha do tempo aqui da Mercato. A Mercato é uma empresa que iniciou a sua jornada em 2009 com a parte de distribuição, então distribuição de sensores, atuadores e válvulas da Belimo e da Dwyer, que a maioria do pessoal acho que conhece aí. E depois de um ano ela então iniciou uma jornada de desenvolvimento de equipamentos, produção nacional de equipamentos. Então inicialmente lá em 2010 a gente desenvolveu uma linha de medição de energia com medidores e coletores de pulso e um software de rateio de energia também. Em seguida a gente desenvolveu uma linha de controladores configuráveis, controladores que também eu vou falar um pouquinho na apresentação ali, não em si sobre os produtos, mas sobre a tecnologia. Em 2015 essa linha evoluiu e a gente desenvolveu então realmente CLPs, controladores programáveis. Em 2019 a gente agregou uma linha de gerenciadoras e software supervisório, que é o Power BI, baseado no framework Niagara. Em 2021 a gente certificou então os nossos medidores de energia com a certificação L. Essa certificação L, ela teve a intenção dela foi o mercado norte-americano. A gente há 2 anos abriu uma filial em Nashville, no Tennessee, também iniciando com distribuição de Belimo e Dwyer, e agora inserindo os nossos produtos que a gente já tem certificado. O mercado é uma empresa gaúcha, a gente fica em Canoas, no Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre, ali, 5 minutos do aeroporto. A gente tem alguns representantes espalhados no Brasil, aqui em Curitiba, inclusive a gente tem o Carlos Ribeiro, que trabalha com a gente em algumas linhas. A gente tem também uma pessoa dedicada para a Latam, para os mercados principalmente Uruguai e Colômbia. E lá em Canoas também, além da fábrica e da parte administrativa, a gente tem um laboratório de calibração. Então todos os sensores que a gente comercializa já vão para o mercado calibrados, e caso também o cliente tiver um sensor de outro fabricante e quiser fazer uma calibração nele, esse laboratório também faz esse tipo de serviço. Então aqui é um resumo aqui das linhas que a gente fabrica e distribui. Do lado esquerdo todas as linhas que a gente fabrica e do lado direito as linhas de distribuição. Então aqui vai desde a parte de ar-condicionado, vai até a parte de segurança eletrônica, centrais de detecção e alarme de incêndio, cabeamento estruturado, racks, controle de acesso. Então é um portfólio bem extenso, que a ideia da Mercato era se tornar uma empresa do tipo one-stop shop, que nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de tu chegar numa empresa e conseguir comprar todos os periféricos e produtos ali para automação de um prédio. Então aqui eu dividi a minha apresentação em 3 momentos aqui. No primeiro momento eu vou comentar um pouquinho sobre um pouquinho de como é que funciona um sistema de ar-condicionado, levando em consideração uma malha de controle, de automação. Muitos de vocês já devem conhecer isso muito bem, mas é uma parte que eu quero passar só para nivelar todo mundo e a gente partir depois para o principal aqui da apresentação, com todo mundo tendo esse conhecimento básico. O sistema de controle, o sistema de ar-condicionado, basicamente ele tem esses 3 componentes. Os controles,
os sistemas mecânicos e o ambiente que a gente está buscando controlar. Então, no ambiente, a gente vai englobar aí as mais diversas variáveis a serem controladas, né? Temperatura, umidade, CO2, VOC, dentre outras, né? Dependendo do tipo de ambiente também, né? A gente pode estar falando desde um ambiente do auditório como esse, até uma sala limpa de um laboratório, por exemplo. Os controladores, então, os controles, né, desculpa, englobam ali toda a parte de sensores, transdutores, controladores, IHMs, né, toda a parte que realmente vai trabalhar para trazer a condição ideal para o nosso projeto. E os sistemas mecânicos, que vão ser quem vai operar e vai alterar essa condição do nosso ambiente. Então, por exemplo, um chiller, uma caixa de VAV, um damper, né? Então são sistemas que vão realmente alterar a condição do meu ambiente, de uma temperatura elevada para uma temperatura adequada, de uma umidade também relativa muito baixa para uma umidade adequada. Então, basicamente, são esses três componentes do nosso sistema. E aqui eu deixei, né, a gente fez um círculo aqui, né, um ciclo, para mostrar que todos eles se relacionam e é uma relação que acontece o tempo todo, né? Aqui de novo o ciclo, então, os sistemas mecânicos, ambiente e os controles, todos eles trabalham juntos, então, para alterar a minha condição final do meu ambiente. Os objetivos e papéis do sistema de automação. Então, como eu comentei com vocês, eu vou usar um diagrama aqui de uma malha de controle, só para a gente entender todos os pontos aqui do nosso sistema e a importância de cada um. Então, vamos começar pelo sensor, né? Então, o sensor talvez seja o componente mais simples, talvez, e mais barato da nossa aplicação, levando em consideração os outros componentes, né, gerenciadores e controladores, que têm um valor agregado muito maior, e são os que a gente tem mais pulverizado pela nossa aplicação, né? Então, numa sala, às vezes, tu pode ter 4, 5 sensores, 2 no ambiente, no duto, no retorno, no suflamento, e de todas, né, e controlando e monitorando, todas essas grandezas, né, temperatura, umidade, gases. Dentro de gases tem vários gases, né, pressão, nível. Então, em muitos projetos, muitas aplicações, os sensores não têm a importância, né, não é dada a importância para o comissionamento e dimensionamento que eles necessitam, né? Porque, afinal de contas, é ali que começa toda a nossa malha de controle, né? É ali que eu vou estar coletando a informação que eu vou tratar no meu sistema de controle. Então, se eu tiver, por exemplo, até vou falar um pouquinho mais para frente, um sensor de temperatura descalibrado que tem 1 grau de diferença, está coletando a informação com diferença de 1 grau, de repente eu mantenho uma válvula de água gelada aberta por muito mais tempo, ou nem feche ela, por esse erro de temperatura, e eu estou desperdiçando energia. Além de desperdiçar energia, estou influenciando no conforto do usuário, que vai estar passando frio, vai estar passando calor, né? E não é só isso, não é só o conforto, a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente também as questões que influenciam na saúde e na segurança do usuário que está nesse ambiente. Então, aqui primeiro a gente falou dos sensores, né? A quantidade aí de sensores que a gente tem, que a gente pode aplicar nos nossos ambientes, né? Além de outros. Aqui a gente tem um diagrama de aplicação, então, um diagrama de aplicação de um escritório, né? Então a gente tem sensores de temperatura, sensores de CO2. Hoje, com a questão da pandemia, né, se adicionaram mais sensores, né? Então o sensor de VOC, que era pouco aplicado, hoje já está sendo utilizado em grande escala, né? Mais um parâmetro para a gente medir a qualidade do ar. Então hoje já tem sensores, por exemplo, que são conjugados com todas essas variáveis, né? O mesmo sensor tem temperatura, umidade, CO2, VOC, e aí ele consegue ter realmente um panorama adequado, um panorama fiel da qualidade do ar daquele ambiente. E aí no duto também, né, onde a gente não consegue ver, onde o usuário não consegue ver, né, a gente tem sensores aí no duto, no esfamento, sensores também, se for um sistema de água gelada, de avanço e retorno de temperatura de água, de pressão de água. Então, é um sistema simples, esse não é um sistema que não é complexo, mas a gente já vê a quantidade de sensores que a gente está aplicando aqui. E se a gente tiver um erro em cada um deles, esse nosso 1 grau, que eu comentei no início, vai se multiplicar por, né, quantos outros graus. E aí as equipes de manutenção vão ter que trabalhar em offset,
para ficar corrigindo essa temperatura. Então depois o controlador, né? Depois do sensor a gente tem o controlador. Aqui embaixo a gente tem uma definição da Ashway, né? Do que é controle. Então é uma coordenação de hardware e software com uma sequência de rotinas e funções pré-definidas. Então a gente já consegue entender aqui que o sistema de controle, depois dele captar esses dados dos sensores, esse controle vai ser baseado na definição que algum programador, algum engenheiro fez, né? Então aqui a gente tem mais um ponto de possível falha ou de agregar alguma falha nesse nosso sistema que é tão complexo. Então por isso que aqui a gente quer falar em sistemas de controle dedicados. Então aqui a gente tem dois controladores que eles não são controladores programáveis, eles são controladores configuráveis. Então eles são controladores que já têm todas as rotinas embarcadas para, por exemplo, um equipamento de expansão direta ou um equipamento de expansão indireta. Então esse equipamento aqui, por exemplo, atenderia 99% das aplicações de fan coil que a gente tem. Então toda aquela lógica que o engenheiro ou programador precisaria desenvolver na mão já está compreendida aqui dentro do controlador. Basicamente o que a pessoa de campo ou quem está comissionando o sistema vai ter que fazer é informar para o controlador, por exemplo, qual a válvula de água gelada está mapeada em qual saída, a resistência está mapeada em qual saída, os sensores estão mapeados em quais entradas, e toda a lógica de controle, toda aquela malha de controle de temperatura, umidade, CO2, renovação de ar, já está toda desenvolvida aqui dentro do equipamento. Então, a vantagem, o benefício que a gente entende dessa questão de controladores configuráveis é a diminuição de horas de engenharia, então quem está em campo vai ter muito menos trabalho para comissionar isso e, por consequência, menos um ponto de falha, ou pelo menos menos falhas no comissionamento das aplicações. Depois a gente vai para o atuador. Então os atuadores são os sistemas mecânicos lá, um dos componentes do sistema mecânico que eu comentei com vocês. Então desde atuadores de dumper, dumper corta-fogo, dumper para caixas VAV, para escoamento de ar ou para expurgo de ar, válvulas, válvulas da sua, tem uma infinidade de tipos de válvula, independente de pressão, eletrônicas. Então a gente tem uma gama bem grande de válvulas hoje para sistemas de água gelada, Dispositivos de velocidade variável, então as inversões de frequência, que vão controlar os ventiladores, vão controlar resistências também. Lâmpadas de UV, lâmpadas UVC, normalmente aplicadas em serpentinas, para evitar a proliferação de micro-organismos. Também aplicadas em duto, é um sistema que eu também vou comentar um pouquinho mais para frente, um sistema passivo, onde o ar precisa passar por elas para haver um tratamento, Purificadores de ar, que aí já é um sistema ativo, que também vou falar um pouquinho mais para frente. E ali os nossos dumpers. O próximo ponto aqui, então, é o sistema, é o processo, como ele ocorre. Então aqui a gente tem um sistema bem completo, Nem todos, não, a grande minoria dos fan coils que a gente trabalha hoje tem todos esses componentes. Então, por exemplo, unidades de renovação de ar, às vezes são compostas só por filtros, ventiladores e uma unidade de reaquecimento, quando necessário. Então esse aqui é um sistema bem complexo, bem completo. Uma unidade de renovação, onde vai trazer ar externo e misturar com ar de retorno. Uma unidade de filtragem, resfriamento, serpentinas normalmente. Aquecimento, também pode ser por água quente ou resistências, módulos de desumidificação, módulos de umidificação e a movimentação aqui, quem é responsável por fazer isso é o ventilador. E tudo isso aqui então vai afetar na nossa condição final. Então, para a gente diminuir aquele 1 grau no set point que a gente tem no nosso ambiente, aqui a gente está com 20, hoje está frio, então a gente está com, sei lá, 10 graus, a gente quer aumentar a temperatura para 18 graus, 20 graus. Tudo isso aqui é necessário para a gente atingir essa condição final, caso todo o nosso sistema estiver bem comissionado, com equipamentos bem especificados, com sensores de temperatura e umidade, por exemplo, comissionados no seu range adequado,
botar um sensor de temperatura daqui a pouco que vai de menos 20 a 15 graus, por exemplo. A gente já vai ter a nossa aplicação totalmente desestruturada. Então, esses dois pontos principais aqui, os dois pontos iniciais, eram só questão de conceito, né? Do sistema de ar-condicionado, do sistema de automação. E agora eu vou passar então para algumas estratégias para aumentar a melhoria, então para aumentar as condições, né? Melhorar as condições da qualidade do ar interno, mas levando em consideração a questão de eficiência energética. Eu falo sempre de eficiência energética porque a gente trabalhar com 100% de ar externo sempre é a condição ideal e é excelente para a questão da qualidade do ar. Mas aí tem alguns pontos, né? Então isso vai ser bem ruim na questão de eficiência, né? A gente vai ter que condicionar esse ar. Hoje, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando, a gente teria que estar reaquecendo esse ar muito. Ou no caso contrário, né? Se estiver muito quente na rua, a gente precisa insuflar 100% de ar externo. O nosso consumo energético vai ser muito alto. Fora outras questões, por exemplo, em São Paulo, se a gente tem um escritório do lado do Tietê, se a gente ficar insuflando ar externo 100%, dependendo do nosso grau e da nossa estratégia de filtragem que a gente estiver aplicando, o ar que a gente vai estar insuflando dentro do ambiente vai ser completamente nocivo para o usuário. Então a estratégia número 1 seriam os controladores dedicados, né? Eu já falei bastante ali no início, então os controladores dedicados ou configuráveis, né, têm essa característica, né, de terem as lógicas embarcadas. Aqui a gente colocou alguns ícones aqui do que por exemplo, esse controlador aqui. Estou falando desse controlador, mas existem, né, concorrentes no mercado, concorrentes da mercado que possuem produtos similares, né, então a gente está falando aqui mais da questão da tecnologia mesmo. Então a gente tem controle de válvula de água gelada, ou controle de compressor, controle de CO2, questão de eficiência aqui, né, de revezamento de compressores, por exemplo, ou alguma outra estratégia de recuperação de calor. A gente também tem controle de dampers, né? Então é um controlador. Esse aqui é um controlador. A gente tem a Mercato tem um controlador um pouquinho menor, mas com as mesmas lógicas. Mas esse é um controlador que tem uma aplicação bem abrangente, né? Hoje dificilmente a gente precisa ir para uma solução programável, porque esse controlador aqui já abrange a grande maioria das aplicações. Aqui é um outro controlador, que eu comentei com vocês, que é menor. Tem as mesmas lógicas, né, mas seria para um fan coil menor. Uma outra característica interessante né, que a gente provavelmente precisa buscar quando vai especificar esse tipo de equipamento é equipamentos que se comuniquem fácil nos nossos sistemas de BMS. Então esse, por exemplo, ele é um controlador que ele tem BACnet e Modbus, dois protocolos abertos, e além de ter dois meios físicos de comunicação, que é 485 e a Ethernet. Então hoje facilmente tu consegue integrar ele em algum sistema que já esteja rodando. Aqui é um diagrama de aplicação, né? Também tem bastante equipamentos aqui, mas é um sistema simples, né? A segunda estratégia, então, seriam sensores precisos, né, para a qualidade do ar. Aqui tem um diagrama bem interessante, que a gente tem os extremos aqui, né, uma umidade baixa, umidade alta, umidade e temperatura ideal. Então, a gente, num ambiente, por exemplo, de conforto, né, a temperatura muito alta ou uma umidade muito alta, a gente tem a questão de desequilíbrio fisiológico. Então, um escritório, por exemplo, né, a gente tem, sei lá, 20 pessoas trabalhando e o meu sensor está coletando informação do ambiente, dizendo que está 23 graus, o sistema não está tomando nenhuma ação para corrigir, porque eu estou no meu set point adequado, mas eu estou com uma umidade, uma temperatura mais alta do que o ideal. Então, vai começar a ter perda de rendimento do pessoal que está trabalhando. Os próprios equipamentos, né, que estão naquele ambiente, isso no ambiente não crítico como data center, né, já vão também começar a ter uma perda de rendimento, ou até às vezes, né, uma possível defeito neles. E outra questão é que com a temperatura e umidade alta, a gente tem um fator de multiplicação de 40 vezes para a reprodução de bactérias.
Então, o nosso ambiente, além de ficar desconfortável, afetar no rendimento das pessoas, dos equipamentos, também potencializa a questão de disseminação de doenças dentro desse ambiente. E pelo contrário, né, temperatura baixa também, a gente tem aqui a própria questão de congelamento, né, que pode causar aí uma quebra de um chiller ou uma perfuração aí de uma serpentina. Também a gente tem a questão de desconforto, e para sistemas, como eu comentei, por exemplo, de data center, se a gente tiver uma umidade muito baixa, começa a gente abre uma janela para ter problemas de curto por estática, né? Então, um data center precisa ter a sua umidade relativa controlada também, para não permitir que comece a ter problemas de estática nos equipamentos. Aqui a gente coloca, né, alguns vilões aí desse nosso panorama, que são equipamentos mal dimensionados, equipamentos splits, para onde a gente precisaria ter um sistema um pouquinho mais complexo, erros de sensores, né, que é uma das coisas mais comuns, a gente ter sensores às vezes com 8 graus, 5 graus de temperatura, por exemplo, com uma medição errada, ou com muito tempo sem o devido à manutenção, né? Então, por exemplo, um sensor de temperatura comum, de conforto térmico, alguns fabricantes indicam a recalibração a cada 1 ano, outros a cada 2 anos. A gente sabe que a maioria vai para campo e nunca mais é calibrado. Então, até quando a gente, né, dependendo do ramo da empresa de cada um, de repente a gente está fazendo um trabalho de aumento de eficiência energética para alguma empresa e a gente já vai direto para o chiller, a gente já vai direto para os controladores, para cálculo de carga térmica, mas talvez a gente atacando lá no início os sensores e fazendo uma avaliação com um laboratório confiável, a gente já consiga aumentar bastante a questão de eficiência. Aqui a gente tem um outro diagrama parecido com aquele, que é a questão do CO2, né? Que a gente também tem um ponto, quando ele está acima da concentração, não é concentração ideal, mas é hoje o que a gente tem de parâmetro, né? Que são 1000 ppm. A gente também tem a questão de diminuição de habilidades cognitivas, irritação dos olhos, do nariz, garganta. Então, a mesma questão da alta temperatura e umidade. Para a gente ter uma noção, né, normalmente no ambiente externo, a gente tem uma concentração por volta de 400, 500 ppm. A questão do CO2, né, de 1000, 2000 ppm, ela não vai afetar diretamente a saúde de ninguém, ela não vai matar ninguém, né? Não vai deixar uma pessoa doente. Mas isso é só, o CO2 ele serve como régua, né? Se a gente tiver com uma concentração muito alta de CO2, por exemplo, 1000 ppm, 2000 ppm, isso quer dizer que o nosso ar está tendo uma renovação baixa e, por consequência, outros contaminantes também estão numa quantidade elevada. O CO2 é um dos sensores mais baratos para fazer isso. Se a gente for para um sensor de VOC, vai ter um custo mais elevado, então o CO2 serve mais como uma régua. Aqui a gente tem mais uma figura onde mostra a questão de proliferação de fungos e bactérias, né? Então a gente vê que aqui a questão de umidade relativa entre 40% e 60% é a faixa ideal, e fora disso a gente tem fatores que vão multiplicar aqui a proliferação de fungos, bactérias e vírus. Aumento das taxas de renovação diária. Então, como eu comentei com vocês, né, o ideal é a gente trabalhar 100% com ar externo, né, com a renovação de 100% do ar. Toda quantidade de ar que eu estou insuflando é a mesma quantidade de ar que eu retiro, mas a gente sabe que isso, para uma aplicação grande, para um shopping ou para alguma outra coisa, vai se tornar economicamente inviável, né? Eu vou ter ventiladores, eu vou ter chiller, eu vou ter o sistema inteiro trabalhando em quase 100% da capacidade, ainda mais dependendo da região do país, né, para conseguir atender isso. Então aqui a estratégia que a gente traz é a questão de medir esse ar que eu tenho dentro do meu ambiente, né? Isso agora, com pós-pandemia, a gente já vai poder voltar a caminhar para esse cenário. A gente sabia que durante a pandemia a maioria das aplicações estavam trabalhando com 100% de ar externo mesmo, que era uma coisa mais segura. Mas então, qual que é a nossa indicação aqui nessa estratégia? É usar sensores adequados para o ambiente, né? Então, um sensor de VOC
ou um sensor de CO2, ou sensores conjugados de CO2, umidade e temperatura, e a gente ter um controle adequado disso. Então, a gente informar a qualidade instantânea do ar, informar para o nosso sistema de controle e, baseado na decisão que esse sistema vai ter, aí sim insuflar ou não insuflar ar externo. Então, a gente vai ter uma diminuição da carga térmica, né? A gente vai estar insuflando menos carga no nosso ambiente e, por consequência, a gente vai estar precisando utilizar menos o sistema de resfriamento ou de aquecimento. Mas, claro que o ponto número 1 aqui é a segurança do usuário, né? Então, se o ar, né, recorrentemente tiver uma qualidade ruim, a gente vai ter que insuflar cada vez mais ar e tratar esse ar, filtrar e por aí adiante. Aqui a gente trouxe, até que faz parte do nosso treinamento de volume de ar variável, que se vocês quiserem ter acesso, vocês vão poder ter, que é uma aplicação onde a gente fez uma comparação de volume de ar constante e volume de ar variável. Pela uma estratégia de afinidade dos ventiladores, aí a gente sabe que aumentando em 20% a velocidade do ventilador, a gente tem um aumento de 50% da potência dele. Então hoje a gente sabe que apenas 20%, entre 15% e 20% do tempo a gente precisa estar trabalhando com o nosso sistema, né, em geral, a 100% da capacidade. Mas quando tu está trabalhando com um sistema de volume de ar constante, tu trabalha com o teu sistema a 100% o tempo inteiro, mesmo quando não é necessário. Então aqui a gente teve um cálculo de payback que a gente faz de um retrofit de um sistema de volume de ar constante para um volume de ar variável. E a gente mostra ali todos os passos que a gente teve para chegar até esse valor, qual que era a aplicação, né, aonde estava localizada essa aplicação também, que é um ponto que faz bastante, que é bem importante. Então, basicamente aqui a gente queria mostrar as vantagens de um sistema de volume de ar variável, de VAV, para um sistema de volume de ar constante. Inclusive desgaste dos equipamentos, né? Então, eu tenho um ventilador que está trabalhando, um Versor que está trabalhando 365 dias por ano a 60 Hz, eu vou ter um desgaste dele muito maior e vou ter que substituir ele bem antes, né, do que se eu estivesse trabalhando com cargas parciais. Aqui também o que eu comentei no início, né, o uso de lâmpadas UVC nas serpentinas, que é uma coisa que já é bem tradicional, né, na maioria das aplicações. A aplicação dela visa né, proteger ela do que? Né, desse tipo de incrustação aqui. O que acontece às vezes, né, a gente tem um cenário desse aqui. A gente vai perdendo, né, a serpentina vai perdendo cada vez mais capacidade de troca de calor. A pressão também, né, vai diminuindo muito. E o que precisa acontecer? O ventilador vai para 100%, o sistema de água gelada vai para 100%, todo o sistema muda toda a característica dele por causa da gente não dar devida importância para um outro ponto do sistema, né, que é a serpentina. Claro que esse aqui é um caso extremo, mas a gente, na maioria das obras que a gente acaba visitando, depois de 4, 5 meses do startup, a gente já tem um cenário bem crítico, se não tem a manutenção adequada. Fora que tudo isso acaba sendo levado para dentro do ambiente, né? A gente não está vendo aqui, né? O meu colega lá tem uma apresentação que é só sobre qualidade do ar, e ele comenta que se a gente chegar no ambiente e tiver um copo de água suja, a gente não vai tomar, né? A gente vai ver aquela água, não vai tomar porque a gente está vendo ali, mas o ar a gente não tem escolha, né? A gente está aqui, o ar está sendo insuflado aqui, a gente não está sabendo por onde está passando, e a gente respira uma quantidade em metros cúbicos muito maior do que o que a gente toma de água por dia, né? E o cuidado que a gente tem com o ar que a gente respira é muito menor do que o que é com a água que a gente bebe, pela questão da gente ver, né? Então, isso aqui é um cenário comum, não nesse caso aqui, mas uma sujidade um pouco menor é um cenário comum, e que com uma lâmpada de UV a gente consegue tratar isso aqui. Então, o funcionamento dela é apontada, ela tem que ter visada para a serpentina, né? E além de tratar a serpentina, ela trata todo o ar que passa por ela. Então, às vezes também isso é colocado dentro do duto, né? O ar que está passando por ela, numa velocidade adequada, né? Se o ar estiver sendo insuflado em uma velocidade muito alta, também o tratamento a eficiência desse tratamento é menor.
também, né, o que a gente encontra é bastante colônias, né, então a gente abre a bandeja de condensado ali bem suja, sistemas, né, que não possuem esse tipo de estratégia, que é uma estratégia bem simples, bem barata, não exige controle, né, fica ligado o tempo inteiro, só precisa da manutenção da lâmpada também de substituição. Aí a gente tem uma evolução dessa questão da lâmpada de UV, que é a questão da purificação de ar ativa. A purificação de ar ativa, ela também utiliza uma lâmpada UV, mas ela utiliza um sistema de fotocatálise, que ela reage com um composto, um composto de titânio, que ele gera peróxido de hidrogênio no ar. Por que a gente chama ela de uma estratégia ativa? Porque esse peróxido de hidrogênio vai ser insuflado no ambiente e ele já vai tratar todo o sistema, vai tratar a serpentina, vai tratar o duto, vai tratar o ambiente, vai tratar as superfícies. Então, se alguém entrar agora no ambiente, né, se a gente tivesse um sistema desse funcionando aqui, se alguém entrasse no ambiente aqui com algum tipo de contaminante, o nosso ambiente já está saturado por esse peróxido e essa pessoa que entrou agora já seria também tratada, né? Esses contaminantes já seriam desabilitados. Num sistema passivo, só o único ar que está sendo tratado é o que está passando pela serpentina. Esse sistema a gente pode utilizar tanto em duto, quanto dentro das nossos fan coils, quanto no próprio ambiente, né? Tem vários equipamentos de diversas potências e modelos para trabalhar com isso aí. Aqui, no final aqui, então, eu trouxe só esse documento da ASHRAE aqui, que a gente baseou toda essa palestra nesse documento aqui. Então, basicamente, todas as estratégias que a gente está falando aqui são estratégias que a ASHRAE aconselhou a serem utilizadas lá no início da pandemia em 2020. Então, aqui também tem uso de filtragem, diluição de extração da ventilação, espectro, né, utilização de UV, sistemas de ventilação personalizados, né? Questão de controle de temperatura e umidade, né, que a gente comentou ali, manter entre 40% e 60%. Então, todas essas estratégias, né, apesar de a gente ter utilizado aqui como case produtos Mercato, não foram inventadas, né, pela Mercato, isso vem da ASHRAE, né, que é a nossa associação aqui maior, né, do mundo aí, e a gente adequou para o nosso cotidiano aqui do Brasil utilizando os equipamentos da Mercato. Eu fico à disposição para perguntas, eu também vou estar ali depois no stand da Mercato. Se alguém quiser conversar sobre alguma coisa pontual ou quiser saber de sobre a questão dos treinamentos, eu vou estar disponível ali. Muito obrigado.